Olá e bem-vindos a mais uma aula em português. Vamos continuar a análise da mensagem de Fernando Pessoa e vamos continuar a trabalhar a primeira parte da mensagem, o brasão. Vamos passar à subparte 2, os castelos, e vamos iniciar esta subparte com o primeiro poema, Ulisses. Vou passar a ler então o poema. Primeiro, Ulisses. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este, que aqui aportou, foi por não ser existindo, sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim, a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo, a vida, metade de nada, morre. Ora, os castelos abrem o subtítulo 2 da primeira parte da mensagem. Como já vimos, Fernando Pessoa pretende fazer um desenho quase geométrico ao longo da mensagem daquilo que é para ele o brasão português. Não é bem a mesma interpretação dos elementos que se encontram na bandeira portuguesa, mas é algo muito parecido. Podemos subentender então que esta parte dos castelos terá mais a ver com as bases, as raízes, os alicerces da nossa nação. Estes castelos serão então simbolizados como as bases fundadoras da nação portuguesa. Ora, se pensarmos nos castelos como elementos construídos na Idade Média com um determinado objetivo, sabíamos que eles inicialmente eram feitos para proteger, eram feitos para defender, eram feitos para assegurar a conquista, a posse da terra conquistada, um controlo e também o começo de algo que poderia ser muito maior. Os castelos são assim sinónimos de fortalezas, bases seguras. Os 7 castelos podem também ser a soma do 4 mais 3. E neste caso o 3 sendo o céu, o 4 sendo a terra, o que resulta numa unidade, ou seja, no universo. Esta ideia dos castelos está também muito baseada na ideia do mito. E porquê? Porque é precisamente com Ulisses que Fernando Pessoa vai começar esta parte. É quase como que a dizer que as coisas morrem, sim senhora, na matéria, mas a sua essência acaba por se renovar. Ora, quem foi Ulisses? Ulisses, ou Odisseu em grego, foi uma figura mitológica que chegou até nós através de 2 relatos de Homero. Por um lado a Ilíada e por outro a Odisseia. Foi um grande navegador, foi um grande herói e, segundo a lenda, foi também o fundador da cidade de Lisboa. Ora, a raiz etimológica da palavra Lisboa é precisamente Ulicipo, ou seja, a cidade de Ulisses. Por curiosidade, vou só ler aqui um bocadinho da lenda que diz precisamente como é que Ulisses chegou a Lisboa e acabou então por ser o fundador da cidade. Numa época que se perde nos tempos, ainda antes de ser ocupada por fenícios, gregos e romanos, existia em Lisboa um reino chamado Ofiusa, que era governado por serpentes gigantescas. Ao contrário dos outros elementos do governo, que eram serpentes normais, a rainha era diferente. Era enorme, possuía cabeça e tronco de mulher, tendo as pernas substituídas por cauda de serpente. Não deixando de ter no seu íntimo as características inerentes à serpente, era contudo um ser muito gentil e afável, com um enorme poder de sedução que usava para atrair todos que aportavam ao seu reino. Nas suas longas viagens, aconteceu que Ulisses e os seus companheiros passaram pelo rio Tejo e, encantados com a sua beleza, resolveram ancorar e passar aqui alguns dias descansando, quem sabe até fundando uma cidade a que seria dado o nome de Ulisseia. Logo que viu Ulisses, a rainha apaixonou-se perdidamente por ele. Propôs-lhe que se mantivesse no reino e, em troca, ela o desposaria. Ulisses, receando a fúria de Ofiusa, com a qual podia correr até risco de vida, pois não se esquecia que ela era metade serpente, fingiu aceitar, até que ele e os seus homens pudessem descansar e abastecer o seu navio com os mantimentos necessários ao prosseguimento da viagem. Ora, a primeira estrofe do poema começa precisamente com essa ideia, com a ideia do mito ser tão importante, vai ser ele o criador da realidade. Sendo assim, e apesar de ser algo que não é concreto, ou seja, é o nada, vai ser ele as bases do tudo,
tal e qual como o Sol, que inicialmente também começa por ser um nada, uma vez que é algo que não é concreto, mas também é ele a fonte de toda a vida. Sendo assim, para Fernando Pessoa, o mito é a essência de tudo. O mito reserva em si a potência de ser ao mesmo tempo o tudo e o nada. Este nada ou este mito acaba por ser ligado ao espírito e não nos podemos esquecer então que no início, quando falámos no título da mensagem, que poderia então vir daquela frase latina mens agitat molem, ou seja, o espírito comanda a matéria. Ora, este mito são os símbolos, é o abstrato, é aquilo que pode fertilizar a vida e fazer com que ela, depois de morrer, volte a renascer com novas energias. E não é à toa que Fernando Pessoa escolhe precisamente Ulisses para ser o primeiro castelo, apesar de parecer algo muito pouco concreto, uma base se calhar para alguns fraca, mas não nos podemos esquecer que a força do mito é precisamente o facto de ele nunca mudar, de ele nunca morrer, de ele ser imortal. E é por isso mesmo que ele pode ser sempre reaproveitado quando a realidade enfraquece e a vida esmorece. A segunda estrofe confirma o facto de Lisboa ter sido então fundada por Ulisses e que o facto dele ser mito bastou para que pudesse criar algo que neste momento é concreto. É a partir deste mito que nós também vamos existir. A essência do mito então é esta contradição, é o ser o nada e ao mesmo tempo o ser tudo. E Fernando Pessoa reforça a ideia deste paradoxo, dizendo que o mito é a matéria-prima dos criadores de civilizações. E desta forma, Fernando Pessoa acaba também por criticar aqueles que não davam importância ao mito, justificando precisamente a sua existência e a sua importância. A terceira estrofe confirma o facto de a realidade sem o mito não ser absolutamente nada, ou seja, algo que é concreto, sem algo que é abstrato, acaba por não ser nada. Daí que é muito importante que a matéria esteja sempre associada também ao espírito. O espírito acaba por ser muito importante e o corpo sem a alma ou sem este espírito morre, não é nada. Quando a alma deixa o corpo deixa também de existir. O mito é então uma fonte de vida, é a fonte da vida eterna, é aquilo que dá à vida a razão de ser e a razão de existir. E ao longo de toda a mensagem esta ideia vai passar por quase todos os poemas. Nós não somos nada se não tivermos o nosso espírito, se não tivermos a nossa alma, porque o nosso corpo é apenas uma concha vazia que passa pela vida sem viver, apenas existindo. Do primeiro castelo passamos então ao segundo castelo, ou seja, Viriato, e vou passar então a ler o poema. Segundo Viriato. Se a alma que sente e faz conhece só porque lembra o que esqueceu, vivemos, raça, porque houvesse memória em nós do instinto teu. Nação, porque reencarnaste, povo, porque ressuscitou, ou tu, ou de que eras a haste, assim se Portugal formou. Teu ser é como aquela fria luz que precede a madrugada, e é já o ir a ver o dia, na antemanhã, confuso nada. Ora então nesta galeria de figuras que estão na base da nossa nação, segue-se a Ulisses Viriato. Começamos já a concretizar cada vez mais o mito, ou seja, vai começando numa forma mais descendente, a passar de algo muito abstrato para algo muito mais concreto. E enquanto que Ulisses era praticamente algo abstrato, porque nele não existe, é uma figura mitológica, passamos a Viriato, que é uma figura histórica, mas, no entanto, está muito envolta no mistério, no nevoeiro, e muito daquilo que nós conhecemos hoje em dia acerca de Viriato acaba por ser muito subentendido e baseado em lendas. Ora, Viriato foi uma figura mítica da história de Portugal, foi um chefe militar da tribo dos lusitanos no século II a.C. e congregou sob o seu poder muitos territórios do centro da Península Ibérica, defendendo-os contra as invasões romanas. A primeira estrofe chama-nos a atenção para a importância da memória para o presente, para a atualidade. Nós, os portugueses que existimos hoje em dia, existimos porque fazemos parte de uma nação que tem um passado histórico e esse passado histórico é aquilo que nos constrói, é aquilo que nos forma e é aquilo que nos identifica como povo português que somos hoje em dia. E apesar de termos um bocadinho o mito atenuado, pois esta personagem é histórica, ele continua a estar presente e continua a ter a sua importância para aquilo que somos hoje como nação.
E se nós pensarmos que Viriato é alguém que está tão longe de nós, porque era alguém do século II a.C., mas a sua memória permanece ainda viva e forte em nós. Daí a importância deste algo que não é concreto, mas que tem tanta força, que acabou por conseguir ultrapassar aquilo que é a morte do esquecimento e chegar até nós. E é isso que é um mito, é a sua memória, é aquilo que fica, é aquilo que permanece, é aquilo que para além do corpo, depois do corpo ter desaparecido, continua ainda vivo na nossa memória. Esta ideia de Viriato, que permaneceu até agora e que permaneceu na nossa memória, é precisamente a ideia da nobreza, da força de caráter, a ideia do sacrifício, a ideia do martírio por algo maior do que a própria pessoa. Na segunda estrofe, a pessoa vai reafirmar aquilo que já disse na primeira, ou seja, a ideia de que Viriato vive sempre e até agora porque é um mito, e que é esse mito que vai influenciar decisivamente as gerações futuras. Quando Viriato surge na nossa história, nós ainda não somos o país que somos hoje em dia. Portanto, Portugal ainda não existia, mas Viriato está na sua base, está naquilo que são as suas origens, nas suas raízes. É a haste que depois vai dar origem à bandeira. Neste caso, a haste, que vai ser aquilo que vai segurar a bandeira, é uma representação simbólica de nobreza ou força. Está erguida, está fixa, para que todos a conheçam. A terceira estrofe mostra precisamente que quando Viriato surge, não é quando Portugal já existe, portanto não é no dia, mas ainda numa manhã, numa madrugada, que ainda é fria, é dura, não é uma época muito fácil, é uma época bastante difícil. Viriato acaba por morrer precisamente como sacrifício para a defesa daquilo que ele considerava o seu povo, mas já é toda a potência em ato daquilo que vai acontecer no futuro. Fernando Pessoa usa então aqui a metáfora da manhã para a comparar a esta nobreza de Viriato. O dia ainda não é o dia, ainda é algo muito abstrato, muito pouco concreto, portanto ainda é um mito, mas sabemos que daqui vamos passar a algo mais concreto, porque ainda vai acontecer e que vai ser o tal dia. Portanto, estamos ainda nesta antemanhã, nesta madrugada, que é fria, mas que já nos dá uns vislumbres daquilo que vai ser o futuro desta grande nação. E não nos podemos esquecer que o dia não pode nascer por completo sem existir antes uma madrugada, uma escuridão. Não é a escuridão completa, mas já com umas certas luzes desse dia que aí vem. E continuando nesta viagem dos castelos, o terceiro castelo é o Conde Dom Henrique e começamos então cada vez mais a concretizar este mito que começou em Ulisses. Vou passar à leitura do poema. Terceiro, o Conde Dom Henrique. Todo começo é involuntário. Deus é o agente. O herói a si assiste, vário e inconsciente. À espada em tuas mãos achada, teu olhar desce. Que farei eu com esta espada? Ergueste-a e fez-se. Ora, quem era então o Conde Dom Henrique? Conde Dom Henrique é o Conde de Borgonha Dom Henrique, foi pai de Dom Afonso Henriques, o nosso primeiro rei de Portugal, e é por isso mesmo também considerado o fundador da monarquia portuguesa. Ora, quando Dom Henrique morreu, em 1114, Dom Afonso Henriques tinha apenas 3 anos. A regência do condado portucalense ficou então nas mãos de sua mãe, Dona Teresa. Ora, neste momento da nossa história, Dom Henrique obviamente que ainda não sabia aquilo que iria trazer o futuro do condado. Não sabia que Dom Afonso Henriques se iria tornar o primeiro rei de Portugal e que Portugal iria ser então considerado um reino. No entanto, é precisamente isto que nos diz a primeira estrofe, que todos os heróis, quando são heróis, começam sempre por ser inconscientes. Não sabem que vão ser heróis, não têm esse plano formado, nem são eles que têm que formar esse plano, porque esse plano está nas mãos de Deus. A única coisa que o herói tem que fazer é pô-lo em prática. Estes heróis são inconscientes e muitas das vezes até lutam contra o seu destino sem saber que não há possibilidade de lutar contra o destino, uma vez que ele está marcado por uma divindade superior. E isto acontece em todas as civilizações, todas as grandes obras que são feitas são inicialmente involuntárias. Todo o começo acaba por ser algo que não é pensado ou que não é planeado, mas que está nas mãos de uma vontade maior, que neste caso é Deus. Qual seria o plano no caso do Conde Dom Henrique? Seria então a formação de Portugal. A segunda estrofe já chama a atenção para uma outra parte do Conde Dom Henrique e neste caso a espada. A espada implica a ideia da guerra,
da batalha, mas vai ter aqui também outra simbologia, vai ter a simbologia da ação, da concretização de algo. No caso do Conde Dom Henrique, isto deixa-o espantado, ele apercebe-se que há ali qualquer coisa que ele vai ter de fazer, de concretizar, não sabe ainda muito bem o que é, mas sabe que isso vai trazer uma mudança, e nós sabemos que todas as mudanças são sempre fontes de conflito. A mudança não é algo tranquilo, não é algo calmo. Para que algo mude, há de sempre haver outra coisa que vai ter que deixar de existir, e por isso mesmo associamos a ideia da espada à ideia da mudança. E porquê é que o Conde Dom Henrique olha para a espada de uma forma duvidosa, de uma forma inquiridora? Porque não é ele que tem de saber, porque o agente da mudança não é ele, mas sim Deus. E o que faz o Conde Dom Henrique com a espada? Ergue-a. Ele sabe que vai ocorrer uma mudança e tenta precisamente concretizar essa mudança. Não há no poema nada que nos diga que ele volta a baixar a espada, e é assim que percebemos que não é ele o agente da mudança, uma vez que ele não chega a baixar a espada, ele simplesmente a única coisa que precisa é iniciar o movimento, ou seja, levantar a espada. Quem vai concretizar então essa mudança vai ser Deus, e quem vem a seguir ao Conde Dom Henrique. E é precisamente então que passamos ao quarto poema dos castelos, neste caso Dona Tareja. E vou passar a ler o poema. Quarto, Dona Tareja. As nações todas são mistérios, cada uma é todo o mundo a sós. Ó mãe de reis e avó de impérios, vela por nós. Teu seio augusto amamentou com bruta e natural certeza o que imprevisto Deus fadou. Por ele reza. Dê tua prece outro destino a quem fadou o instinto teu. O homem, que foi o teu menino, envelheceu. Mas todo vivo é eterno infante onde estás e não há o dia. No antigo seio vigilante de novo cria. Ora, Dona Tareja não é mais do que a grafia medieval de Dona Teresa, a mãe de Dom Afonso Henriques, e por isso mesmo o começo e a origem de Portugal. Ora, Dona Teresa é filha bastarda de Dom Afonso VI, rei de Leão e de Castela, casou com o Conde Dom Henrique e governou o condado portucalense durante a menoridade de Dom Afonso Henriques. Ora, a primeira estrofe começa com uma expressão bastante misteriosa. As nações todas são mistérios. Neste caso não é um sentido negativo, uma vez que estamos a falar de Fernando Pessoa, e para Fernando Pessoa mistério implica o destino, implica algo que está obscuro e que se vai cumprir. Portanto, este mistério acaba por ser o nosso futuro. E é por isso mesmo que ele diz que enquanto nós não concretizamos os nossos sonhos e as nossas ambições, o nosso destino pode ser tudo o que nós quisermos. Portanto, tudo é possível. Enquanto estivermos a sonhar e a ambicionar, tudo é possível. É em Dona Teresa que se vai cumprir então a revelação desse mistério da nação portuguesa. E porquê? Porque é ela quem gera Dom Afonso Henriques. Daí ser considerada mãe de rei e avó de impérios. Ora, quando Fernando Pessoa se dirige a Dona Teresa e lhe pede vela por nós, ele está a apelar ao seu instinto maternal, uma vez que é isso que lhe interessa na figura materna de Dona Teresa. Ora, a segunda estrofe já tem aqui mais informações. Sabemos pelo seio augusto que Dona Teresa é filha de reis, sim senhora, mas quando ele acrescenta que ela amamentou com bruta e natural certeza, acaba por também estar a referir-se ao conflito que existiu precisamente entre Dom Afonso Henriques e a sua mãe, e que depois, mais tarde, vai dar origem ao facto de ele ter vencido a sua própria mãe na Batalha de São Mamede, a 24 de julho de 1128. Este imprevisto que Deus fadou, obviamente que podia ter-se dado o facto de Dom Afonso Henriques nem sequer ter conseguido chegar a ser rei, e no entanto foi isso precisamente que ele conseguiu concretizar. Portanto, o imprevisto, o impossível pode passar a ser possível, basta acreditar, basta ter ambições e basta ter sonhos. No entanto, não é fácil. Dom Afonso Henriques, para chegar onde chegou, teve que mostrar bravura, coragem, força de caráter, e é precisamente essas características que nós herdamos do pai da nossa nação. A terceira estrofe tem um cunho muito mais escuro, muito mais sombrio, dá a sensação que Fernando Pessoa já está a falar no presente para também os leitores do presente, e está-se a referir a um momento mais triste, mais sombrio da história de Portugal.
Há quase como que uma súplica para que Dona Teresa nos consiga guiar por um caminho melhor e que nos consiga levar, como uma mãe leva um filho, a novos caminhos, para podermos sair um bocadinho deste momento difícil em que nos encontrávamos. Dá quase que a sensação que está aqui uma crítica social implícita. No momento em que Fernando Pessoa está a falar, Portugal parece ter esquecido um bocadinho esta memória do nosso primeiro rei. Encontramos-nos pobres, encontramos-nos numa ditadura, não temos indústria, não temos riqueza, mas, e segundo aquilo que aparece na quarta estrofe, nunca é tarde demais para recomeçar. Ou seja, todo o vivo é eterno infante. A esperança nunca deve ser perdida, pois dentro do homem há o poder para regenerar, para alterar as coisas e para voltar às nossas origens. Daí a ideia do mito. O mito não morre e o mito pode levar-nos, neste momento em que o corpo parece estar a morrer, outra vez a uma nova vida. Pede então Pessoa à Dona Teresa que crie de novo esse português original, ambicioso, esse português movido pelo sonho, pelo destino. E obviamente que temos de passar ao quinto poema e neste caso Dom Afonso Henriques. E vou passar a ler o poema. Quinto, Dom Afonso Henriques. Pai, foste cavaleiro, hoje a vigília é nossa. Dá-nos o exemplo inteiro e a tua inteira força. Dá, contra a hora em que errada novos infiéis vençam, a bênção como espada, a espada como bênção. Ora, Dom Afonso Henriques nasceu em 1109, mas só em 1179 vai ser reconhecido pela Santa Sé como rei de Portugal. No entanto, Dom Afonso Henriques vai já usar o título de rei desde 1140, a partir da Batalha de Ourique. Ora, a primeira estrofe começa precisamente com a apóstrofe pai. Para Fernando Pessoa, Dom Afonso Henriques é o pai da nação portuguesa. E é de facto no seu reinado que se vai estabelecer o Reino de Portugal, a primeira nação europeia a definir a sua identidade nacional mesmo antes do ano 1200. Portanto, Dom Afonso Henriques era um cavaleiro, ele era um homem de armas, mas também um homem nobre, um homem da nobreza, um homem de gestos certos e decididos, que defendia algo que era superior a ele mesmo, quer fosse as leis de Cristo, quer fosse as leis do seu reino. É esta a atitude que Fernando Pessoa reclama ser necessária nós voltarmos a adquirir de novo. Uma vez que ele diz que hoje a vigília é nossa, nós temos que agarrar no exemplo do nosso primeiro rei de Portugal e seguir as suas passadas mais uma vez. O seu exemplo de coragem, os seus nobres ideais, o seu espírito de abnegação e de sacrifício e a sua ambição pessoal, tudo isso nós temos de tomar para nós. Temos que tomar o seu exemplo inteiro e a sua inteira força. Na segunda estrofe percebemos que Fernando Pessoa está a falar numa época difícil, numa hora difícil, e exorta novamente os seus leitores para que tomem o exemplo de Dom Afonso Henriques para impedir que novos infiéis vençam. E daí outra vez a ideia da espada. É necessária uma mudança e a espada vai trazer precisamente essa mudança. A ideia da espada como bênção pode também estar relacionada com a ideia paterna e não só, a ideia da nobreza, da cavalaria, uma vez que os cavaleiros eram tornados cavaleiros tocando-lhes com a espada nos ombros através de uma bênção e de um ritual de cavalaria. Neste momento, Portugal está numa grande instabilidade política e precisamente o maior exemplo dessa instabilidade vai ser o dia 28 de maio de 1926, em que se inicia a longa ditadura militar que só vai terminar precisamente com o 25 de abril de 1974. E estamos já a aproximar-nos do final precisamente desta subparte dos castelos, com o castelo número 6, neste caso Dom Dinis. E vou passar então a ler o poema. Sexto, Dom Dinis. Na noite escreve um seu cantar de amigo o plantador de naus a ver. E ouve um silêncio múrmuro consigo. É o rumor dos pinhais, que como um trigo de império ondulam sem se poder ver. Arroio, esse cantar, jovem e puro, busca o oceano por achar. E a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro. É a voz da terra ansiando pelo mar. Ora, Dom Dinis, que está precisamente como sexto poema, foi também o sexto rei de Portugal.
Foi aclamado em Lisboa no ano de 1279, nasceu em 1261 e morreu em 1325. Ficou conhecido como o Rei Lavrador pelo seu impulso que deu à agricultura, no entanto também ficou conhecido pelo seu grande amor à cultura, à poesia, daí que tenha sido o fundador da primeira universidade em Portugal, que na altura era conhecida como Estudos Gerais. Ora, não é à toa que Fernando Pessoa vai escolher este rei para seguir-se a Dom Afonso Henriques. Podemos considerar então que estamos aqui a falar de duas vertentes da nação portuguesa, a parte da matéria e a parte do espírito. A parte material, que tem a ver com a conquista da terra, estará mais ligada ao rei Dom Afonso Henriques, e temos a parte mais espiritual, neste caso ligada à literatura, à cultura, às artes, e mais ligada ao rei Dom Dinis, que foi o nosso rei trovador. Sendo assim, o rei lavrador e o rei poeta segue-se ao rei conquistador. E porquê é que se segue a poesia à força? Porque para Fernando Pessoa, quer uma quer outra, tinham importância igual. E tinham igual valor para o sustento de um país forte e ao mesmo tempo original. Ora, Dom Dinis vai escrever as suas cantigas de amigo e de amor, portanto era um poeta trovador, mas vai fazê-lo pela primeira vez naquilo que vai ser a língua galego-portuguesa. É uma nova língua que vai nascer também com Portugal e que se vai progressivamente começando a destacar do galego. Para além disso, também é o plantador de naus a ver. Ou seja, mais uma vez a ideia do herói inconsciente. Ele, sem o saber, manda plantar o pinhal de Leiria, que depois mais tarde vai servir para fornecer madeira para construir as naus que vão seguir nos descobrimentos para a Índia. Neste caso, o silêncio múrmuro, o silêncio dos pinhais, o mistério acaba por ser aquilo que vai sussurrar o futuro do país a este rei. E há aqui uma comparação dos pinhais ao trigo, e tal como o trigo, quando é ceifado, dá origem ao pão, os pinhais, quando forem ceifados, vão dar origem às naus. Na segunda estrofe temos aqui uma ideia de inocência, esta ideia do riacho, de algo puro, de algo inocente, de algo que está inicialmente a ser pensado de uma forma muito inocente. E é precisamente esta a ideia dos descobrimentos portugueses e da expansão ultramarina. No início, quando tudo começa sempre de uma forma muito inocente, muito pura, muito tranquila, que está à procura de um palco maior. Estamos a falar aqui da ideia da poesia, uma vez que a poesia está sempre ligada à música, a poesia lírica particularmente, e neste caso o arroio a cantar mostra precisamente essa ligação à ideia poética, portanto esta veia poética de Dom Dinis, que depois vai dar origem a algo muito maior. É esta missão dos descobrimentos. Estamos a chegar então ao final da parte dos castelos. Neste caso vamos começar com o poema sétimo primeiro, ou seja, Fernando Pessoa divide este poema em duas partes, sendo que a primeira parte cabe a Dom João I e a segunda parte vai caber à sua esposa, Dona Filipa de Lencastre. Eu vou passar a ler o poema. Sétimo primeiro, Dom João I. O homem e a hora são um só quando Deus faz e a história é feita. O mais é carne, cujo pó a terra espreita. Mestre sem o saber do tempo que Portugal foi feito ser, que houveste a glória e deste o exemplo de o defender. Teu nome, eleito em sua fama, é na ara da nossa alma interna, a que repele, eterna chama, a sombra eterna. Ora, aclamado rei de Portugal em 1385, Dom João era mestre de avis. Em 1383, com 28 anos, Dom João vai assassinar o conde Andeiro e assim vai colocar um fim numa conspiração da corte que pretendia entregar o reino de Portugal a Castela. Esse desejo de independência, que já tinha começado em 1383, vai ser reforçado em 1385, a 14 de agosto, quando as tropas comandadas pelo condestável Nuno Álvares Pereira derrotam o exército castelhano na Batalha de Aljubarrota. Ora, por que razão é que Fernando Pessoa vai então dividir este poema em duas partes, portanto a primeira parte e a segunda parte? A ideia de Fernando Pessoa era precisamente de juntar o casal, o marido e a esposa, portanto Dom João I e a Dona Filipa de Lencastre, uma vez que eles são os pais daquilo que é conhecida como a ínclita geração. Ora, a primeira estrofe mostra-nos que Dom João I, quando aparece, surge num momento muito decisivo na história de Portugal e em que a nossa independência estava em perigo. As ações deste rei serviram precisamente para mantermos a nossa independência relativamente à Espanha, ao controlar as ideias que os nobres tinham de entregar então o trono a Castela. Quando Fernando Pessoa nos diz que o homem e a hora são só, mostra-nos que há precisamente momentos certos
para tudo. E, em dado momento, certos homens conseguem encontrar o seu destino e a sua razão de ser na história. No entanto, não nos podemos esquecer que estes homens não são controlados por eles mesmos, mas são controlados por uma entidade superior a eles, neste caso, Deus. E é precisamente por isso que Fernando Pessoa nos diz: Deus faz e a história é feita. E tudo o resto que fica para além disso não interessa, não tem significado absolutamente nenhum. Na segunda estrofe, Fernando Pessoa vai jogar com as palavras mestre, uma vez que Dom João era mestre de Avis, mas Fernando Pessoa liga-o a ser mestre do templo, neste caso dos Templários. Ora, a Ordem de Avis era uma ordem religiosa e militar de cavaleiros portugueses, tal como também a Ordem dos Templários era uma ordem religiosa e militar. Ora, os Templários estão sempre ligados a este hermetismo que está ligado também a Fernando Pessoa, e apesar de ter sido uma ordem extinta em Portugal, foi precisamente com Dom Dinis que acabou por salvar a ordem, trocando-lhe o nome, e em vez de lhe dar o nome de Templários, acabou por passar a ser Ordem de Cristo. E daí ele dizer do tempo que Portugal foi feito ser. Para Fernando Pessoa, Dom João I é digno de ser mestre, tendo em consideração os seus atos de coragem, a sua abnegação, o seu sacrifício em defesa da independência de Portugal. E foi assim que Dom João I deu o exemplo aos outros portugueses. A terceira estrofe já nos chama a atenção para a memória de Dom João I. Não podemos esquecer que ele é precisamente cognominado de o da boa memória, e é esta boa memória que vai servir de exemplo e que nos vai ser a nós, neste momento que estamos a passar pelas sombras, um grande aliado para podermos combater essas sombras e as repelirmos. Esta memória é uma memória viva, porque é precisamente isso que é o mito. O mito é algo que nunca morre e que serve para repelir as trevas que nos ameaçam. Passamos então à segunda parte deste último poema, e neste caso tendo por base Dona Filipa de Lencastre. E vou passar a ler o poema. Sétimo segundo. Dona Filipa de Lencastre. Que enigma havia em teu seio que só gênios concebia? Que arcanjo teus sonhos veio velar, maternos um dia? Volve a nós teu rosto sério, princesa do Santo Graal, humano ventre do Império, madrinha de Portugal. Dona Filipa de Lencastre foi uma princesa inglesa da casa dos Plantagenetas, filha de João de Gante, duque de Lencastre, e casou com Dom João I no Porto em 1387. Este casamento realizou-se no âmbito de uma aliança formada entre Inglaterra e Portugal contra França e Espanha. Dona Filipa de Lencastre teve com Dom João I 8 filhos, sendo que desses 8 filhos, 6 conseguiram atingir a maioridade, e todos eles, sem exceção, deixaram uma marca na história de Portugal e ficaram conhecidos como a ínclita geração. O membro mais brilhante e mais conhecido dessa geração terá sido talvez o infante Dom Henrique, o propulsionador das investigações e investimentos que levaram aos descobrimentos portugueses. A primeira estrofe mostra a admiração de Fernando Pessoa pela ínclita geração. Daí que ele questione que enigma haveria nesta rainha para que ela gerasse só gênios. E a verdade é que todos eles fizeram grandes obras. Dom Duarte foi rei de Portugal. Dom Pedro, duque de Coimbra, foi considerado o homem mais culto da Europa no seu tempo. Dom Henrique, duque de Viseu, foi o impulsionador dos descobrimentos portugueses. Dona Isabel de Portugal, casada com Filipe III, duque da Borgonha, atuava muitas vezes em nome do seu marido e era dada como a verdadeira governante da Borgonha. Dom João Infante de Portugal foi condestável do reino e foi avô do rei Dom Manuel I. Dom Fernando Infante Santo morreu cativo em Fez, depois de ter recusado entregar Ceuta em troca da sua liberdade. E são tantos estes predestinados que Fernando Pessoa acaba até por ironizar um bocadinho, perguntando que arcanjo teria vindo velar os sonhos de Dona Filipa, fazendo aqui a ligação à ideia do arcanjo Gabriel que veio anunciar a Maria o nascimento de Jesus Cristo. A segunda estrofe é uma evocação do rosto materno de Dona Filipa de Lencastre, de uma mãe que cuida dos seus filhos seriamente, com um ar atento e preocupado, uma vez que o que está em causa é o futuro dos seus filhos portugueses, ou seja, da nação de Portugal. Quando ele fala em princesa do Santo Graal, pode haver aqui várias interpretações. Ora, ela era da família dos Plantagenetas e quem fazia parte desta família era o rei Ricardo Coração de Leão, herói da Terceira Cruzada, onde
enfrentou o rei Saladino. Por outro lado, também se pode dar aqui um sentido simbólico ao Santo Graal, fazendo a ligação ao sangue de Cristo. E neste caso, o sangue de Cristo é ao sangue nobre, à nobreza do sangue. E é assim que ela é considerada pelo sangue como protetora, como madrinha de Portugal. Terminamos então aqui a parte referente aos castelos e numa próxima aula passaremos à parte referente às quinas. Obrigada pela vossa atenção e até à próxima!